Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí à nossa matéria. Hoje a gente vai estudar a parte de função do primeiro grau, função afim. Vamos primeiro ver a teoria, tá? A gente vai ver essa teoria aqui, depois a gente faz alguns exercícios para a gente treinar. Mas já dentro da teoria a gente vai ver alguns exemplos. Primeira coisa é o que é uma função de primeiro grau, uma função afim. Função de primeiro grau ou função afim é toda função que a gente pode escrever f de x igual a x mais b, desde que o a seja diferente de zero. Desde que o a seja diferente de zero. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceria se o a fosse zero. Bom, essa é a primeira coisa. Por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque aqui, ó, o maior expoente do x é 1, fica elevado a 1, primeiro grau. Agora, o que a gente tem que saber sobre uma função? Qual a diferença, né, entre a função e a equação? A função, a gente além de ter que saber resolver uma equação, a gente tem que saber esboçar um gráfico. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender uma coisinha. F de x é igual a 2x menos 4. Imagine que eu queiro o gráfico dessa função. Para fazer um gráfico, vamos supor que a gente não saiba, tá? Para a gente fazer um gráfico, a gente vai lá e sai jogando alguns pontos, né? Alguns valores para o x e achando o seu y, um f de x correspondente. Observa, se o x for 0, por exemplo, 2 vezes 0 dá 0. Menos 4, menos 4. Agora imagine, por exemplo, que o x seja 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4 dá 0. E aí, eu vou unir esses pontos. Eu vou unir esses dois pontos. A gente acabou de descobrir que o gráfico ali é uma retinha. Ah, pessoal, mas só 2 pontos? A gente pode fazer mais. Pega, por exemplo, se o x for 1, 2 vezes 1 dá 2. Com menos 4 dá menos 2. Seria menos 2, ó, mais um ponto. Tá? Agora, imagine, por exemplo, que a gente tenha uma outra função. Uma outra função, f de x igual a menos x mais 3. Como é que vai ser o gráfico dessa função? Vamos tentar entender isso. X e y. Vamos jogar alguns valores para o x. Por exemplo, quando o x é 0, é onde corta o eixo y, né? Quando o x é 0, menos 0 mais 3 dá 3. Dá 3. Agora, quando o x for 1, quando o x é 1, menos 1 mais 3 vai dar 2. Vai ser esse pontinho aqui. Quando x for 3, por exemplo, menos 3 mais 3 dá 0. Se eu unir esses pontos, ó, formei uma reta. Então, se você observar bem, tanto a primeira quanto a segunda eram funções do primeiro grau. Primeira coisa extremamente importante, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E mais do que isso, é sempre uma reta inclinada. Ou positivamente, né, com um ângulo maior aqui, positivo, ou negativamente, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Quantos pontos a gente precisa formar uma reta? Pelo menos 2. Pelo menos 2. Bom, nessa função, esses dois carinhas aqui, ó, recebem nomes. Esse carinha aqui, o b, ele é chamado de coeficiente linear. Linear. Tá. Mas eu quero que você observe comigo. Concorda que ele é um termo independente? É um termo que não tem a variável, não tem o x? Qual era ele aqui no nosso exemplo? Ó, era o menos 4. Olha isso. Menos 4. Aqui no segundo exemplo era o 3. Ó, 3. O que eu quero que você perceba, além de saber que o nome dele é coeficiente linear? Que esse carinha é onde o gráfico corta o eixo y. Onde o gráfico corta o eixo y. Agora outra coisa. E o azinho, pessoal, ele tem nome? Tem. Esse azinho tem nome. E ele é chamado de coeficiente angular. Tá? A gente vai ver bastante sobre ele lá na geometria analítica também, sobre esse coeficiente angular, no estudo da reta.
porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, tá? Mas o coeficiente angular, o que ele me determina de uma função? Não sei se você percebeu, aqui ele era positivo, ó, era 2 positivo, e aqui ele era menos 1. As retas mudam o seu formato. Quando A é positivo, a gente diz que a reta é uma reta crescente. A reta é uma reta crescente. Quando A é negativo, quando ele é negativo, a gente tem uma reta decrescente. Então, quem manda, tá? Saber se a reta é crescente ou decrescente, ó, crescente ou decrescente, lembrando que a gente sempre olha um gráfico da esquerda para a direita, né? Crescente, decrescente. É o A. Eu não precisava de ter feito os gráficos se eu já soubesse. Observasse que era a função do primeiro grau, eu já poderia ter feito isso, certo? Agora, olha só. Outra coisa, vamos ver um outro exemplo. Se eu tiver isso, ó, f de x igual a 3. Primeira pergunta que tem que... A primeira coisa que tem que vir à minha cabeça é: será que isso é uma função do primeiro grau? Isso não é função do primeiro grau. Por quê? Porque seria o caso em que o a é 0. Porque tá vendo que não tem x aqui, ó, o x sumiu. Se o x sumiu é porque o a era 0. Se o a for 0, não é função do primeiro grau. Então isso aqui não é função do primeiro grau. Tá, professor, mas o que isso significa? Isso aqui, num gráfico, significa, ó, que o y, f de x é o outro nome que a gente dá para o y, ele é 3. Isso significa pra gente que se o x for 1, o y é 3. Se o x for 2, o y é 3. Se o x for 3, o y é 3. Se o x for 10, o y é 3. O y é sempre 3, ó. Y sempre igual a 3, sempre, para qualquer x, ó. Qualquer que seja o x, o y é sempre 3. Isso não é uma reta inclinada. Se não é uma reta inclinada, não é função do primeiro grau. É um tipo de função mais simples, que a gente chama de função constante. Então, essa é uma função constante. Tranquilo até aqui? O que mais que eu preciso saber sobre uma função, tá, do primeiro grau? Uma coisa que é extremamente importante a gente saber em qualquer função é encontrar as raízes. Raiz. Vamos lembrar, o que era raiz mesmo? Você lembra o que era raiz? Raiz é o valor de x, para o qual y é igual a 0. Toda vez que você quiser encontrar uma raiz, você vai pegar a função e vai igualar a 0. Observa, olha essa. Olha essa aqui. Se eu pegar aqui igual a 0, 2x menos 4 igual a 0, fica 2x igual a 4, x é 2. Tá aqui, ó. É o valor de x para o qual o y é 0. Pessoal, aqui agora, menos x mais 3 igual a 0. 3 igual a x. Tá aqui, ó. Pessoal, preciso que você perceba o seguinte. No gráfico, o que significa uma raiz para o gráfico? Para o gráfico é onde o gráfico corta o eixo x. Então, primeira coisa, onde é que o gráfico corta o eixo y na função do primeiro grau? No Bzinho. Eixo y no Bzinho. Onde é que o gráfico corta o eixo x? E aí é em qualquer função, né? Em qualquer função, nas raízes. Beleza até aqui? Bom, pessoal, vamos continuar aqui um pouquinho? Vamos fazer mais um exemplo, porque daqui a gente já vai tirar algumas conclusões. Imagine que a gente tem a função f de x igual a 2x menos 6. Primeira coisa, sem fazer o gráfico. A gente vai fazer o gráfico, mas sem fazer. Função crescente ou decrescente? Essa função aqui é uma função crescente, porque o a é positivo, certo? Só que olha só, vamos fazer aqui comigo. Onde é que ela corta o eixo y? Para descobrir onde corta o eixo y, é o Bzinho. Corta no menos 6. Corta no menos 6. Pessoal, e como é que eu descubro onde corta o eixo x? Você pega a função 2x menos 6 e iguala o y a 0. Porque raiz é o valor de x para o qual o y é 0, é onde corta o eixo x. 2x igual a 6, x é 3. Certo? Então tá aqui, 3. Só com esses dois pontos,
a gente já tem que ser capaz de fazer o gráfico. Porque o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada, e para fazer uma reta eu só preciso de 2 pontos. Une os dois. Ó, realmente, se a gente observar, ela era crescente. Só que lembra que a gente falava de domínio contra domínio e imagem? Domínio contra domínio, normalmente, a gente vê lá no enunciado, né? Tá lá escrito F de R em R. O primeiro R é domínio, o segundo contra domínio. E a imagem? Onde é que a gente vê a imagem? Imagem você vê no gráfico. O que é imagem mesmo? Imagem são os valores de x para os quais o y... Perdão, são os valores que o y realmente assume. Isso que é imagem, os valores que o y realmente assume. Certo? Como é que eu vejo isso? Projetando vários valores para o x aqui, ó. Eu vou achando os y, ó. Eu vou achando os y. Eu vou achando os y. Certo? Em outras palavras, tem um macetezinho para a gente saber a imagem. Se eles são os valores que o y realmente assume, é como se eu espremesse, achatasse o gráfico aqui, ó, no eixo y. Se eu achatar o gráfico, se eu espremer o gráfico aqui no eixo y, eu vou encontrar valores positivos e valores negativos. Concorda que essa reta continua subindo? Então vai ter qualquer valor positivo, também vai ter qualquer valor negativo. A imagem, nesse caso, seria reais. Professor, eu posso dizer, então, que toda função do primeiro grau tem a imagem, o conjunto dos números reais? Se o domínio for real, sim. Se o domínio for real, sim. Ué, então me dá um exemplo de que não seria. Imagine, por exemplo, que o cara fale que o nosso gráfico aqui comece só a partir do 3. Do x igual a 3. Ele restringiu o domínio. Se ele restringir esse domínio aqui, aí eu não vou poder afirmar isso. Porque se eu restringir o domínio, a imagem fica só do 0 para cima. Do 0 para cima. Tá? Se ele restringir o domínio. Bom, até aqui tranquilo? Só que tem alguns outros tem mais 2 detalhes que eu preciso aqui de ver com vocês. Um é uma característica que acontece, tá? Que é o seguinte. Imagine nessa mesma questão que eu escolha também fazer o x igual a 5. Me ajuda aqui. Se o x for 5, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 6 dá 4. Tá aqui, ó. Quando o x é 5, y é 4. Você concorda que esse aqui é o ângulo que essa reta faz com o eixo x? Toda vez que você vai lá na geometria, você vai medir um ângulo, você mede a partir do eixo x no sentido anti-horário, né? Então esse seria um ângulo θ, concorda? Existe uma maneira da gente encontrar o ângulo θ. Como é que eu posso encontrar o ângulo θ? Como é que eu posso encontrar o ângulo θ aqui? O ângulo θ em si, eu só vou conseguir achar se for 30, 45, 60, suas famílias. Você vê lá na trigonometria. Mas eu consigo descobrir o Azinho por meio desse ângulo θ. Como? Pensa comigo, nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo. Ele é um triângulo retângulo, concorda? Se ele é um triângulo retângulo, eu posso fazer seno, cosseno e tangente. Quem é que seria a tangente do ângulo θ? A tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 2. 4 sobre 2 dá 2. Ó, foi o mesmo 2. Então, a primeira observação que a gente tem que ter aqui é que o coeficiente angular, o A, é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. É a tangente que o ângulo faz, tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Beleza até aqui? O que mais que a gente precisa de saber sobre isso aqui? Existem outras 2 observações. Uma observação que os caras cometem um errozinho nas provas, tá? Nos enunciados, mas você não vai deixar de fazer a questão por causa disso, tá? Eu vou explicar com detalhes. Existe um conceito que é chamado de função linear. O que é uma função linear? Função de primeiro grau. Qualquer função de primeiro grau é linear? Não. Função linear é a função do primeiro grau, é a função de primeiro grau, cujo b é igual a 0. Cujo b é igual a 0. Olha os exemplos. Exemplo aqui, ó. F de x igual a 5x. F de x igual a 2x.
f de x igual a menos 3x. Isso tudo é função de primeiro grau. E também é função linear. Então, uma pergunta que pode cair no item de certo e errado, para você marcar, pegar, ver quais assertivas estão certas ou erradas, o cara pode te perguntar assim: toda função de primeiro grau é linear? Essa função de primeiro grau é linear? Não, porque o b dela não é zero. Porque o b dela não é zero. Agora, toda função linear é uma função de primeiro grau? Aí tá correto. Aí tá correto. Tá? Então, toda função linear é de primeiro grau. Qual é o erro que eles cometem? Às vezes vem no enunciado assim: considere a função linear 2x menos 6. f de x igual a 2x menos 6. Se tiver isso no enunciado, você não vai deixar de fazer a questão por causa disso. Agora, se tiver num item te perguntando: essa função f de x igual a 2x menos 6 é linear? Aí ela não é linear. Tá? Aí ela não seria linear. Agora, se tiver no enunciado, muitos vestibulares usam isso, né, dessa forma. Considere a função f de x, a função linear f de x igual a 2x menos 6. Você não vai deixar de fazer a questão por causa disso. Tá? Faz a questão normal. Por que os caras usam esse termo? Porque na função do primeiro grau tudo é proporcional. Então existe uma linearidade dos fatos. Só que o conceito de função linear, ela tem que ser com o b é zero. Lembra uma coisa aqui? O que era o b? Vocês lembram o que era o b na função? Era f de x igual a x mais b. Não era onde o gráfico corta o eixo y? Em outras palavras, a função linear, o gráfico dela passa pela origem. Passa pela origem, ou seja, pelo 0,0, pelo ponto 0,0, tá bom? E um outro detalhe, esse cai com mais uma notação, quase não cai em prova, isso, tá? É o seguinte, o cara fala para você dar um nome para essa função f de x igual a x. A função f de x é chamada função identidade. Ué, professor, por que função identidade? Ela é chamada de função identidade porque o y é igual ao x. O que ela tem de especial? É que o gráfico dela é uma reta muito conhecida na geometria analítica e que a gente já viu em função, a gente vê também, né, em função inversa. A gente vê isso em função inversa, que é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa função identidade, a reta dela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente tem que perceber aqui agora? Nem todas as questões a gente vai ter a função bonitinha, né? Grande parte das questões de vestibular, o cara não me dá a função bonitinha, me dá os gráficos, ou me dá alguns dados e vai pedir coisas sobre a função, interpretação sobre a função. Como é que a gente vai trabalhar? Imagine, por exemplo, que ele fale: o gráfico de uma função do primeiro grau passa pelos pontos menos 1, 4 e 2, 1. Determine essa função. Tá? Aqui, é claro, não está uma questão contextualizada, mas isso aqui é uma coisa que a gente usa o tempo todo dentro das questões. Vamos lá? Olha só. Se é uma função do primeiro grau, eu tenho que escrever que f de x é ax mais b. Certo? Aí nós sabemos que o que significa passar pelo ponto menos 1, 4? É sempre um par ordenado. Primeiro vem o x, depois vem o y. Isso significa que quando o x é menos 1, ó, vou trocar o x por menos 1, o y é 4. Troquei o x por menos 1, y por 4. Passar pelo ponto 2, 1, quer dizer que quando o x é 2, o y é 1. X é 2, o y é 1. Pessoal, dá para melhorar um pouquinho esse sistema. 4 é menos a mais b, 1 é igual a 2a mais b. Eu preciso agora de resolver esse sistema de um jeito mais rápido, né? Na verdade, você pode resolver de qualquer jeito. Substituição, adição, uma série de maneiras aí, comparação, se quiser tentar buscar um método aí. Desde que você faça corretamente, o seu jeito é o melhor que tem. Agora, observa. Eu vou subtrair as duas. Pessoal, por que subtrair? Porque eu cancelo o b. 4 menos 1, 3.
Menos A menos 2A dá menos 3A. B menos B dá 0. Quer dizer que o A é menos 1. A é menos 1. Se o A é menos 1, eu volto aqui, ó. 4 menos 1 mais B. 4 igual a 1 mais B, quer dizer que o B vale 3. O que tinha sido pedido foi a função f de x. Ela é ax mais b, menos x mais 3. Menos x mais 3. Achamos a função, tá? Vamos ver um segundo exemplo. Seja f uma função do primeiro grau. Se f de 0 é menos 3 e f de 2 é 0, calcule f de 10. Ó, essas duas questões são muito parecidas. Muito parecidas. Só que escritas de maneiras diferentes. Aqui ele me deu os pontos. Aqui ele também me deu os pontos, só que de uma forma disfarçada. Como assim? Quando ele escreve f de 0 igual a menos 3, ele está dizendo pra gente que quando x é 0, o y é menos 3. Quando x é 0, o y é menos 3. Olha só, se é uma função do primeiro grau, eu posso escrever f de x igual a ax mais b. F de 0, normalmente é f de x, ó. Quando x é 0, o y é menos 3. F de 2 igual a 0, quando x é 2, o y é 0. Pessoal, a vezes 0 dá 0. Então fica b igual a menos 3. B igual a menos 3. Se o b é menos 3, eu venho aqui na segunda. 0 igual a 2a menos 3. Passa para cá o 3. Igual a 2a. O a é 3 meios. Com isso, a gente descobre a nossa função, ó. F de x era ax mais b. 3 meios de x menos 3. O que ele está pedindo na questão? F de 10. Vem aqui e troca o x por 10. Pessoal, na continha aqui, ó. 10 vezes 3 dá 30. Sobre 2, 15. 15 menos 3, 12. Entendido? Bom, pessoal, vamos então para as nossas duas primeiras questões aí, ó. Primeira questão diz assim pra gente. A função f de x, que representa o gráfico a seguir, onde k é uma constante não nula, é dada por... Aí o cara pede, então, qual é a função f de x. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que notar é que são duas funções diferentes. Do 0 ao 2, ó, do 0 ao 2 aqui, é uma reta inclinada, função do primeiro grau. Depois aqui do 2, não é uma reta inclinada, é uma reta paralela ao eixo x. É o que a gente chama de função constante. Então, a primeira coisa, eu já vou escrever assim, ó. Eu vou ter uma função, se o x estiver entre 0 e 2, e vou ter uma função, se ele tiver, do 2 até o 5, porque o nosso gráfico aí para no 5, né? Agora, olha só. Vou começar pela função que está aqui, do 2 ao 5. Ela é constante. E o y é sempre quanto? Ó, o y é sempre k. Então, a função constante, f de x igual a k. Certo? Agora, vamos tentar descobrir essa parte vermelha. Essa parte vermelha eu sei que é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Tem uma coisa que eu já tenho que saber aqui de uma forma muito rápida, que é o bzinho. Bzinho é onde o gráfico corta o eixo y, ele é 0. Onde o gráfico corta o eixo y, aqui é 0. Se o bzinho é 0, f de x é igual a ax. Certo? Porque passa aqui e corta nesse eixo. Falta a gente descobrir o a. Para descobrir o a, eu preciso de usar um outro ponto que eu ainda não utilizei. Por exemplo, esse, ó. Esse ponto faz parte da reta inclinada. Quando x for 2, o y vale k. Ou seja, o a é k sobre 2. Pessoal, a função, portanto, f de x é igual a k sobre 2, que é o a, vezes o x. Então, a nossa função aqui é kx sobre 2. Isso aí
é a nossa alternativa A. Só que presta atenção em uma coisa. Eu achei o A pelo método tradicional, né? O método comum. Existe um outro jeito de eu achar o A de uma forma mais rápida. Eu quero que você relembre isso, porque isso às vezes faz que a gente ganhe tempo. Lembra que o A é a tangente desse ângulo θ? Ó. O A é a tangente do ângulo θ. Como é que eu faço para fazer tangente? Cateto oposto. Ó, cateto oposto, que aqui é 90. Cateto oposto é o K. Sobre cateto adjacente, que é 2, eu teria achado o A de uma forma mais rápida. O A é K sobre 2. Beleza? Continua sendo a questão, a resposta aí é a letra A. Nessa questão, a letra E tá igualzinha, tá? E foi na prova original mesmo. Então, poderia ser a letra A ou a letra E aí, porque elas estão iguais, né? Questão número 2. Calcule a área do trapézio em destaque na figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros. O cara quer que a gente calcule a área do trapézio achurado, colorido. Primeiro, aqui é 90 graus, aqui 90 graus. Olha só, primeira coisa, você concorda que esse trapézio está deitado? Como é que eu faço para calcular a área de um trapézio? Trapézio é um quadrilátero, né, 4 lados, 2 bases paralelas. Então a área dele é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A única coisa que a gente tem direto aqui do trapézio é a altura. Ele está deitado, né? Vira seu livro aí, vira aí sua cabeça que você vai visualizar. Que a altura é 2. A altura é 2. Ele está deitado aqui, né? Então, ó, base maior mais base menor vezes 2 sobre 2, que vai poder cortar. Então, na verdade, a área desse trapézio vai ser a soma das bases. Aí eu preciso de descobrir, ó, a base menor. Como é que eu faço isso, pessoal? Tá vendo esse ponto? Esse ponto aqui, ó, é um ponto da reta. É um ponto da reta. Então, eu posso tentar encontrá-lo. Eu posso tentar encontrá-lo aqui. Mas para encontrá-lo, eu preciso saber quem é essa função dessa reta. Como é que eu faço isso? Isso aqui é uma reta inclinada. Se é uma reta inclinada, é uma função do primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. O b, de novo, o b tem que ser muito rápido. O b tem que ser muito rápido. Como é que eu acho o b? O b é 1. É onde corta o eixo y. Tá? Agora, e o a? O A eu vou usar um outro ponto que ele tenha me dado, esse. Quando x é 1, y é 3, ó. Quando x é 1, y vale 3. Vou jogar o 1 para cá, vai ficar 2 igual a A. Quer dizer que a nossa função f de x, ela é igual a 2x mais 1. Me ajuda agora. Para achar esse cara aqui, ó. Esse cara é o valor de y quando x vale 2, quando x é 2. Ó, f de 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Esse cara é o 5. Quer dizer, então, que a base menor, que é esse tamanho, ó, é o mesmo desse, é 5. Então, na nossa área aqui, a base menor é 5. Tá faltando a base maior. Pessoal, como é que eu acho ela? Aqui, ó, a base maior não é isso aqui tudo. Então, é esse mesmo tamanho aqui, ó. Ó, base maior, base maior. Como é que eu faço para descobrir esse ponto? É o valor de y quando x é 4. Quando x for 4, vai. F de 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Esse ponto é o 9. Então, a gente descobre que a base maior é 9. Isso dá 14. Só que ele colocou aí, falou que as unidades estavam em centímetros. Então, a área é em centímetros quadrados. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então agora. Vamos para a questão de número 3. Questão que caiu na prova do Enem aí, né? Segunda aplicação, que diz assim. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos. E quase sempre acabam matando por asfixias peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidos 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011?
Olha só. A gente sabe aqui, ó, a origem é 2007. Então aqui tem representado, está no gráfico, os anos após 2007. Realmente, depois de 9 anos, vai dar 2016, tem que acabar. Era o que o texto falava. Bom, tem uma série de maneiras da gente fazer essa questão. Primeiro, o gráfico é uma reta inclinada, concorda? Se é uma reta inclinada, é uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Ó, primeiro, eu vou fazer treinando função. Depois vou mostrar como a gente fazer na prova do Enem, que tem que ser rápido, tá? F de x é igual a ax mais 18. Professor, por que que é 18? É onde o gráfico corta o eixo y. Agora, observa que quando x for 9, o y vai ser 0. Fica menos 18 igual a 9a, o a é menos 2. Observa comigo, então, que f de x é igual a menos 2x mais 18. Ele está perguntando quantas sacolas plásticas vão ser consumidas em 2011. 2011, se passam quantos anos após 2007? 4 anos. Então, vou trocar aqui, ó, o x por 4. F de 4 é menos 2 vezes 4 mais 18. Menos 8 mais 18. A nossa resposta aí da questão é 10. Agora, olha só. Prova do Enem para você fazer rápido. Observa. No 0 era 18. No 9 anos depois, o y é 0. O que eu quero que você entenda, lembra que eu falei que função do primeiro grau é tudo proporcional? Observa que em 9 anos, reduziu 18 bilhões de sacolas. Em 9 anos, reduziu 18. Se em 9 anos reduziu 18, quanto que reduz a cada ano? Regrinha de 3 simples, né? 18, 9 anos, reduz 18, ó. Se a gente fosse escrever 9 anos, reduz 18, 1 ano reduz x, x seria 2. Ia reduzir 2 por ano. Eu quero saber em 2011. 2011 significa 4 anos após 2007, certo? Então, 4 anos. Se cada ano reduz 2, 4 anos reduz 8. Você tinha 18, reduziu 8, passa a ser 10. A gente teria feito essa questão de uma forma bem rápida. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Cuidado com essa questão. Ele diz assim, ó. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população da Terra atingiu a marca de 7,2 bilhões de habitantes em 2013. Dados publicados no estudo Perspectivas da População Mundial. De acordo com as projeções de crescimento demográfico, seremos 8,1 bilhões de habitantes em 2025 e 9,6 bilhões em 2050. Olha agora, cuidado com isso, presta atenção, ó. Supondo que a partir de 2025, então é a partir de 2025, sublinha isso aí, a população mundial crescerá linearmente. A expressão que representará o total de habitantes H em bilhões de pessoas em função do número de anos A é... Olha só, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, muito grande. A função vai ser linear, vai ser tudo linearmente, vai ser uma função de primeiro grau, né? Viu o texto que eu falei? Do função linear? Linearmente, ela é função do primeiro grau. Só que só vai ser função do primeiro grau, ax mais b, não é a partir de 2013. Não é a partir daqui. Não é, eu não vou usar esse dado. É a partir de 2025. Só que ele chamou de H, um número de habitantes, o Y, e de A, um número de anos. Vou chamar de Azão. Tem o Azinho e tem o Azão. Certo? Me ajuda. Se é a partir de 2025, em 2025, o ano é 0. O A é 0. Então, o A é 0 e o número de habitantes, 8,1. Ó, então me ajuda. Vou trocar o Azão por 0. O Azão por 0. E o número de habitantes por 8,1. Azinho vezes 0 dá 0. O B é 8,1. Achamos o Bzinho. Se a gente achou o Bzinho, já melhorou nossa função, ó. Azinho vezes Azão mais 8,1. Professor, e aí como é que você vai achar o Azinho para a gente ter a função? Com esse dado. 2050 se passam quantos anos em relação a 2025?
Se passam 25 anos. Com o Azão sendo 25, o Azão sendo 25 e o H, que é a população, 9,6. Joga para cá o 8,1, fica 1,5, igual a A vezes 25. Ó, para fazer fácil a conta aqui, eu poderia multiplicar os dois lados por 10, mas eu vou multiplicar os dois lados por 4. Professor, por 4 porque 25 vezes 4 passa a ser 100. Aí aqui, 1,5 vezes 4 vai dar trabalho. Não, eu não multiplico por 4. Multiplicar por 4 é multiplicar por 2 e por 2 de novo. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Isso significa que o nosso Azinho é 0,06. Com isso, a gente tem a nossa função, ó. H é 0,06 Azão, que é o número de anos, mais 8,1. Isso aí a gente encontra 0,06, 0,060. Isso está na letra A, né? Está na nossa letra A. Beleza? Dúvidas aí? Bom, pessoal, então vamos lá para a questão de número 5, a questão do Unicamp. Assunto que tem caído muito nas provas, que é a gente saber aí trabalhar com a interpretação de gráficos. Olha o que ele diz. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas A, B e C nos anos de 2013 e 2015. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que, aí vem as alternativas. A teve um crescimento maior que C, C teve um crescimento maior que B, B teve um crescimento igual a A, a letra D tem C, teve um crescimento menor do que B. Primeiro, aqui a gente tem o lucro, né, em milhares de reais, e você tem 3 empresas, uma no ano 2013 e 2014. Então, com os dados dela. Pessoal, de cara, é uma questão que é só interpretar os gráficos. Você podia fazer isso aqui muito rápido, sem nem usar a função do primeiro grau. Aqui a gente só tem que ver que é a função do primeiro grau porque o gráfico é reta. Mas nem isso eu preciso para a questão. Quer ver? O que aconteceu com o A nesse ano? O A saiu de 2013 com 500 e foi para 2014 com 400. Ele reduziu. Pessoal, o B aconteceu o quê? Teve um aumento, saiu de 300 e foi para 400. Olha só, o A diminuiu, então ele não teve crescimento. O B cresceu 100. E o C? O C cresceu, saiu de 100 e foi para 300. Ou seja, ele cresceu 200. Pessoal, de uma forma muito rápida. Quem teve o maior crescimento aí foi o C. Concordam? Então, a alternativa aí é a letra B. B de bola. Sem fazer nada, sem fazer conta nenhuma. Só de olhar para o gráfico, ó. C teve um crescimento maior do que B. Agora, como é que eu faria isso? Usando função do primeiro grau. O A, que é o coeficiente angular, que lembra que era a tangente do ângulo da inclinação, ele também pode ser chamado de taxa de variação. Tá? E a taxa de variação serve exatamente para isso, para medir um crescimento. Observa, como é que eu meço aqui, ó, a tangente do ângulo θ? A tangente do θ aqui para o C, tá? Vou chamar de tangente de C, para a gente saber que é do C, é o cateto oposto, que é 200, sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, isso aqui dá 200. Olha agora como ficaria para o B. Olha para o B. A tangente do ângulo B. A tangente aqui do B, que é a taxa de variação dele, seria 100, esse tamanho é 100, o cateto oposto, sobre 1, que dá 100. Certo? E nós temos também esse aqui. Só que esse aqui, o A, a gente tem que tomar um cuidado. No A, muitas vezes a gente faz uma análise errada. Muita gente chega e fala 100 sobre 1. Cuidado, tá? Porque se você fizer 100 sobre 1, você está fazendo para esse ângulo aqui, ó. Só que o ângulo a gente não mede assim. Você lembra que o ângulo é medido a partir do eixo X no sentido anti-horário? Então o ângulo é esse. Ué, pessoal, aí como é que eu faço? A tangente desse ângulo aqui a gente consegue achar. A tangente dele, ó, a tangente desse ângulo é 100 sobre 1, certo? Só que esses dois ângulos, o azul e o vermelho aqui, são suplementares. Aí você teria que lembrar da trigonometria, que para ângulos suplementares, a tangente de um é menos a do outro. Então a tangente correta aqui dessa reta, desse ângulo A, seria menos 100. Novamente,
a gente conseguiria ver que quem tem a maior taxa de variação foi o C. Então ele foi o que mais cresceu. Tá? Por que a gente tem que saber disso? Nessa questão não precisava de nada disso. Nada. Ué, por quê, professor? Porque nessa questão o intervalo de tempo foi o mesmo. O intervalo de tempo aqui foi o mesmo. Só que se eu tivesse intervalos de tempos diferentes, né? Por exemplo, se a empresa C fosse de 2013 até 2020, a empresa B de 2013 até 2016, a empresa A de 2013 até 2018, você concorda que eu teria intervalos de anos diferentes? Então eu teria que fazer as tangentes baseados nesses ângulos. Existe uma outra maneira, que poderia fazer só uma regra de 3. Como é que eu desculpo, por exemplo, do C? Imagine que o C não vá de 2013 a 2014, vai de 2013 a 2020. Você vai pegar quanto que ele variou, que foi 200, e dividir pelo número de anos, que é 7. Aí pensa se você pega, por exemplo, B indo de 2013 até 2018. Você vai pegar, a variação foi 100, dividido pelo número de anos, que é 5. Tá? Você só pega a variação, quanto variou mesmo, e divide pelo número de anos. Tranquilo? Façam os exercícios aí que estão propostos no guia de estudos para vocês e eu vou gerar uma listinha extra para vocês para a gente disponibilizar, tá bom? Bons estudos, pessoal!